Ali nós temos uma imagem, antes de falar especificamente de Marcos, uma imagem para a gente relembrar um resumo dos 4 evangelhos. Ali nós temos uma imagem de cada um dos evangelhos, conforme a gente viu na última aula, que é mostrado lá em Apocalipse como as faces de cada um, as 4 faces, né, dos seres viventes ali, e isso é atribuído aos evangelhos. Vamos saber por quê? Vamos passar aí. Vamos passar por aqui, sou eu que passo. Os 4 evangelhos nos apresentam Cristo como aquele que desempenha 4 ofícios distintos. Em Mateus, a gente vê que Cristo é apresentado como o filho de Davi, o rei dos judeus. Aí é colocada a imagem do leão. A gente viu isso na semana passada. Mateus escreveu o seu evangelho para quem? Principalmente para, quem lembra? Judeus. Principalmente para judeus. Mateus escreveu o seu evangelho. Então, Mateus ele pega muito essa questão dele ser descendente, de Cristo ser descendente de Davi, dele ser da descendência real do povo de Israel. Já em Marcos, a gente tem a figura de Cristo como o servo de Jeová, ou como a gente cantou hoje aqui na música, né, nessa música nova, servo sofredor. É colocado, Cristo se mostra nesse evangelho. Aquele que, embora fosse igual a Deus, ele se humilhou e assumiu forma de servo. A gente vai ver isso, a gente já vem vendo isso domingo após domingo à noite. Isso explica porque, por exemplo, não há genealogia em Marcos. Em Mateus há genealogia, em Lucas há genealogia. João vai até mais atrás do que Mateus e Lucas. Ele fala desde antes da fundação do mundo, o Verbo, Cristo estava lá. Mateus começa em Abraão, ou seja, o líder do povo de Israel, o patriarca, e Lucas começa em Adão, ou seja, o filho do homem. Marcos não, Marcos nem fala de genealogia, ele não fala nada da vida pregressa de Jesus, mas ele está focando naquilo que Jesus fez, principalmente, nos seus milagres, nas suas obras. Ele está focando naquilo que Jesus, como Jesus veio para servir nesse mundo. Por isso que também de Marcos ele detalha mais do que qualquer outro evangelho os milagres de Jesus. Vamos para a autoria. A semelhança de Mateus e também como de todos os outros evangelhos, o livro de Marcos não tem um versículo, algo que fala, o autor era Marcos. Tipo nos profetas, como a gente viu, vários profetas falam. No início falava assim, visão dada a não sei quem. Então, palavra falada por não sei quem. Não, os evangelhos não tem isso. Não tem nenhum dos autores se identificando no próprio livro. Provavelmente o nome em grego, né, segundo Marcos, todos eles vão ser assim, segundo não sei quem, segundo não sei quem. Foi provavelmente acrescentado quando os evangelhos foram reunidos, mas nem isso também a gente sabe certinho quando foi acrescentado esse segundo Marcos, ou esse nome específico do livro do Evangelho. O importante também é lembrar que um dos patriarcas, esse chamado Papias, ele era bispo de Hierápolis, na Frígia, e ele escreveu sobre a questão da autoria de Marcos. Também foi ele que escreveu da autoria de Mateus, que eu falei na aula passada. Ele é um dos patriarcas que, bem lá no início, ele viveu no início do 2º século, escreveu seus escritos no início do 2º século, logo depois da fundação da igreja primitiva, né? Então, ali ele escreveu algumas coisas que servem para nós de amparo para descobrir essas coisas. Por exemplo, olha o que ele disse do Evangelho de Marcos. Ele escreveu assim, Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo aquilo de que ele se lembrava. É verdade que não em ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor, pois ele não tinha ouvido o Senhor nem havia o seguido, mas mais tarde, de acordo com o que eu disse, seguiu Pedro, que costumava ministrar ensino conforme se tornava necessário. O que a gente aprende com isso aí que Papias está dizendo, com o que esse pai da igreja está dizendo?
que Marcos ele é o autor do Evangelho de Marcos, ele quem escreveu, foi sob sua pena que foi escrito esse Evangelho, mas Marcos ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, ou seja, ele não foi um apóstolo como Pedro foi, como Mateus foi, como vários outros ali daqueles 12 foram. Ele não viveu na mesma época que Jesus, talvez ele até tenha nascido na mesma época de Jesus, mas ele era muito novo, uma criança, talvez algo assim. Mas ele não participou e viu os eventos que Jesus fez e tudo de forma ocular, ele não estava lá. Marcos ele precisou pesquisar para escrever o seu evangelho, ele precisou obter informações por fora. E Papias diz para a gente que ele teve alguém que o ajudou nisso, que foi ninguém menos do que o apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos. Papias está dizendo para a gente que Marcos ele escreveu sob informações dadas por alguém que viveu muito próximo de Jesus, que foi o apóstolo Pedro. A gente vai ver que coisas são muito semelhantes por saber disso. Isso faz diferença para a gente. E outra coisa que ele diz ali naquela frase que a gente leu é que falta ordem ao evangelho de Marcos, o que reflete a natureza esporádica da pregação de Pedro. Ou seja, quando a gente lê o evangelho de Marcos, não que ele queira, a gente até falou isso na aula passada, não que ele queira ter escrito na ordem certinha e tudo mais. Lembra, todas as vezes que os evangelistas escreveram, eles sempre quiseram organizar o seu texto para falar alguma coisa. Não necessariamente na ordem cronológica certinha, mas eles sempre quiseram enfatizar alguma coisa. E Marcos vai organizar de forma a enfatizar a obra, o serviço de Cristo como o servo sofredor. Escritores cristãos confirmam que Marcos foi o autor e que ele dependia de Pedro quanto às suas informações. Ou seja, muito do que Marcos escreveu não foi só de pesquisa, foi porque ele tinha alguém no ouvido dele meio que falando para ele. Foi assim que aconteceu. E era alguém que foi uma testemunha ocular, o apóstolo Pedro. Aí estão alguns dos pais que dizem isso, né? Irineu, Tertuliano e Clemente de Alexandria. Mas quem que era esse Marcos? Mateus, por exemplo, a gente sabe quem é Mateus. Mateus, a gente sabe que ele era um apóstolo de Jesus. Estava lá escrito que Cristo próprio chamou Mateus para seguir a ele. Lucas, e a gente tem poucas informações dele. A gente sabe que foi um médico amado, a gente tem poucas informações sobre Lucas, mas de Marcos não. Nenhum outro cristão de nome Marcos é tão bem conhecido na Bíblia. Ele é falado em diversas partes da Escritura. A gente sabe muito bem quem é esse Marcos. Vamos dar uma olhada? Abra sua Bíblia em Atos 12, 25. E outra pessoa em Atos 13, 5. Quem achou aí pode ler. Então aí a gente já vê que quando Barnabé e Paulo foram fazer a sua primeira viagem missionária, eles levaram um rapaz chamado João, cognominado ou apelidado Marcos. Beleza? Atos 13, 5. O que Marcos fazia junto deles? Alguém lê aí pra gente. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Esse João é o próprio cognominado Marcos, que foi dito antes, que estava seguindo eles. Marcos, então, era auxiliar de Paulo e de Barnabé. Enquanto Paulo e Barnabé, eles lideravam a missão missionária ali naquela viagem, Marcos os ajudava em certas coisas. A gente não sabe muito bem o que, mas ele servia como um auxiliar. Alguém que estava lá para ajudar no que precisasse. Sei lá, talvez, ajuda aquela pessoa ali, pega uma água, não sei o que, alguma coisa assim. Ele era um auxiliar, estava aprendendo aos pés dos apóstolos.
Isso é algo muito relevante para a gente, porque Marcos ele não é uma pessoa qualquer que escreveu o Evangelho. Desde novo, ele aprendia aos pés dos apóstolos. Ele aprendeu junto de Paulo em viagem missionária. Mas talvez Marcos não estivesse tão pronto ainda. Alguém lê o verso 13 do capítulo 13. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Betsaida da Confina. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Nesse momento aí da história, o que a palavra diz? Que João Marcos, João Marcos, a gente tem que sempre associar aí, que é esse João Marcos, ele saiu da viagem missionária. Por algum motivo que não nos é informado, Marcos ele resolve voltar. Ele não segue e volta. Ele deixa Paulo e Barnabé no meio da viagem. A gente não sabe o motivo. E isso trouxe um problema depois. A história segue. Depois da primeira viagem missionária, quando eles estão se preparando para a segunda, olha o que acontece. Atos 15, 36 a 41. Atos 15, 36 a 41. Olha só, tá escrito assim. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades às quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Eles estavam querendo fazer a segunda viagem missionária deles, voltando pelo caminho da primeira para ver como é que estavam as coisas. E aí o que acontece? Versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. O que Paulo estava falando? Paulo falou, não é justo a gente levar Marcos de novo. Ele nos abandonou a outra vez. A gente estava no meio da nossa viagem e Marcos deixou a gente para trás. Não vamos levar ele não. Ele não é digno de confiança. É quase como se Paulo estivesse dizendo isso. Paulo estava bravo. Tanto que olha o que acontece, versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ou seja, aquilo que Marcos fez, ele ter abandonado no meio do barco a viagem, Marcos era um jovem, era um novo, ele devia estar aprendendo, não estava pronto ainda. E Paulo foi duro, falou, não, você nos abandonou, não vai com a gente. Mas Barnabé, ele falou, não, a gente pode dar mais uma oportunidade para ele. Mas ficou esse atrito, nem Paulo nem Barnabé estavam entrando numa conclusão. Então o que aconteceu? Deus usou isso para que houvesse não só uma viagem missionária, mas duas. Levou Barnabé e Marcos para um caminho e levou Paulo e Silas para outro caminho. Então Deus fez com que o evangelho progredisse ainda mais. Deus usa, meus irmãos, coisas ruins que a gente faz, desavenças, brigas, coisas assim, para o seu propósito. E foi o que ele fez aqui no Evangelho de Marcos. Ele usou desse propósito para levar duas viagens missionárias. E Marcos continuou sendo ensinado, agora aos pés de Barnabé. Mas a história continua. A gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo todo. Mas a gente sabe que Deus ele transforma corações. E ele quebrou o coração de Paulo, que estava triste. E olha o que Paulo fala de Marcos lá em 2 Timóteo, a última carta de Paulo. 2 Timóteo 4:11. Alguém abre lá para a gente ler, por favor. Somente Lucas está comigo. Não aconselho Marcos de caso, pois me é útil para o ministério. Aparentemente essa desavença entre eles acabou. Paulo, ele já tinha trabalhado muito em prol do reino de Deus, feito 3 viagens missionárias, uma quarta ele estava fazendo para Roma, e agora ele estava preso lá em Roma, na sua última carta. E ele vira para Timóteo e fala, Timóteo,
Só tenho Lucas comigo. Traz para mim Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Ou seja, Deus organizou as coisas. Deus tratou o coração deles. E Marcos, por mais que tenha errado antes, agora ele era útil para o ministério do Senhor. Tão útil que Marcos, ele ajudou anteriormente a Paulo em suas missões. Veja aí, por exemplo, Filemão 24 e Colossenses 4:10. Alguém lê para a gente. E o outro texto? Você leu Filemão, né? Colossenses 4:10. Essas cartas de Filemão e Colossenses foram escritas um pouco mais no meio do ministério de Paulo. E quem estava lá, preso junto com Paulo? O próprio Marcos. Marcos já havia sido reintegrado ao ministério. Ele estava servindo de novo junto com os apóstolos. Mas eu deixei o final, esse texto final aí para a gente ver que Marcos, ele realmente era um servo que ajudava no ministério, mas ele tinha um tutor. Aparentemente parecia que até fosse Paulo, né? Mas não. Olha o que Pedro fala sobre ele. 1 Pedro 5:13. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Olha como é que Pedro fala sobre Marcos. Pedro fala que Marcos é tido como seu próprio filho. Pedro toma Marcos como seu próprio filho, que trabalha com ele em prol do evangelho lá em Roma. Ou seja, depois dessa viagem conturbada aí na vida de Marcos, ele aprendeu ao pé dos apóstolos, ele serviu e no final, ele junto com Pedro, serviu como quase um filho de Pedro, servindo em prol do evangelho. E foi aí, então, que muito provavelmente Marcos escreveu o seu evangelho. Nessa parte aí da história, quando ele estava junto com Pedro, Pedro relatando as coisas como acontecia, Marcos pesquisando também os fatos, a cronologia e tudo mais que aconteceu e confirmando com Pedro. E Pedro falando, escreve assim, foi dessa forma e tudo mais. E assim o evangelho de Marcos foi escrito e chegou até nós. Olha uma coisa interessante aqui. Uma pregação do apóstolo Pedro, lá em Atos 10, e uma comparação com a ordem com que Marcos apresenta no seu evangelho. Olha lá, Atos 10, está lá. Pedro começa citando o evangelho, e a mesma forma como Marcos começa o seu evangelho. Marcos ele não começa com genealogia, ele simplesmente fala, princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em seguida, ele fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Justamente Marcos inicia depois dessa introduçãozinha, ele fala que Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo por meio, vindo como pomba, né, do céu sobre ele. Depois fala que Jesus começou seu ministério na Galileia, é justamente o que Marcos fala no início de todo o seu ministério, todo o seu livro, né, falando que o ministério de Jesus começou na Galileia. Depois, Jesus ele andou por toda parte, curando todos os oprimidos e tudo mais, que a gente vê no Evangelho de Marcos como mais do que em qualquer outro, Jesus realizando essas obras milagrosas. E em seguida, a gente vê o final, né? Jesus perdendo a sua própria vida na cruz e sendo ressuscitado ao terceiro dia, que é justamente a continuação do Evangelho de Marcos. Uma coisa interessante que eu acho que a gente pode ver aí, em que se resumia a pregação de Pedro? Era literalmente um resumo do Evangelho. Literalmente um resumo do Evangelho. Ele não inventava o que ele pregava. Ele pegava o que aconteceu na história de Cristo
o evangelho e pregava e resumia. Isso é pregar o evangelho. É você falar que Jesus Cristo se encarnou, veio a esse mundo para sofrer, mas também para mostrar a autoridade de Deus. Mas ele precisou morrer, mas por fim ele ressuscitou vencendo a morte. Resumo do evangelho. Pregação é resumo do evangelho. E Pedro, quando ele prega, ele literalmente resume o evangelho. A gente está vendo aqui, comparando com o evangelho de Marcos, mas literalmente é um resumo do evangelho em si. Até aí, alguma dúvida? Vamos então para as características mais específicas do evangelho de Marcos. Marcos ele se diferencia dos outros autores, dos outros evangelistas, como no seu objetivo e na natureza do seu evangelho. Primeiro, Marcos ele é o menor dos evangelhos, ele tem 16 capítulos apenas, enquanto Mateus tem 28 capítulos, Lucas ele tem 24, se eu não me engano, mas ele tem os maiores capítulos. Lucas é um dos maiores evangelhos, inclusive, que ele é bem grande. E Lucas, mais interessante ainda do que isso, Lucas ele escreveu o seu evangelho em duas partes. O evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. O livro de Atos também foi escrito por Lucas. A gente vai ver isso na aula que vem. E isso é uma continuação do evangelho. Eu acho interessante quando Lucas fala bem no início de Atos, que é uma continuação dos atos de Jesus Cristo. Ele nem fala dos atos dos apóstolos, ele fala atos de Jesus por meio do seu Espírito Santo agindo pelos apóstolos. Mas enfim. E João tem mais de 20 capítulos também, enquanto Marcos é o mais objetivo, resumido de todos eles. Marcos, por exemplo, ele tem 4 parábolas apenas. Lucas e Mateus têm várias parábolas. Marcos, ele foca só um pouquinho de parábolas. Por quê? Porque ele traz mais as obras milagrosas de Jesus Cristo. É direcionado aos cristãos trabalhadores e obreiros, e principalmente escrito aos romanos ali, quando ele estava em Roma com Pedro, ele escreveu mais para aquela igreja que estava ali, para aquele povo que estava ali, e também, obviamente, para os gentios que estavam ali para se converterem também a Cristo, e para aqueles que estavam convertidos a Cristo. Ele não cita tanto o Antigo Testamento como Mateus, por exemplo, porque Marcos ele foca mais no povo romano onde ele estava. Vamos abrir a Bíblia nesses 2 textos aí. Alguém abre em Mateus 21, 9. E outro abre em Marcos 11, 9 e 10. Mateus 21, 9. Quem abriu pode ler. Hosana ao filho de Davi. Agora alguém lê Marcos 11, 9 e 10. Está vendo que Marcos ele muda um pouquinho aí a forma de ser dito? Bendito que vem em nome do Senhor. Ele fala do reino de Davi, mas ele descreve de uma forma diferente, objetivos diferentes de mostrar. Mateus focava no filho de Davi, aquele que era da linhagem real. Marcos mostra naquele que serve ao Senhor. Ele é o servo. Ele é Deus, mas ele nos ensina que ele é o servo. E é assim que a gente deve fazer. A gente vai ver isso mais para o final. Em Mateus, Cristo é chamado Senhor. Em Marcos, vemos que Cristo é chamado de Mestre. Continuando, Marcos 4, 38. Jesus estava na roupa, dormindo sobre o travesseiro. Eles,
E Marcos 9:5 vai dizer a mesma coisa, né? Marcos 9:5 vai dizer, então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, o foco aí Marcos foca muito em chamar Jesus de o mestre. Mas não é o mestre daquele tirano ou o mestre daquele que só quer que os outros sirvam para ele, não. Jesus, ele é o mestre dos servos. Jesus é o mestre dos servos. Ele ensina para nós como é ser um modelo de serviço, como é servir. É por isso que Jesus diz nos seus evangelhos: o maior é aquele que serve. Não é aquele que manda, é aquele que serve. É assim que Jesus ensina e se mostra no evangelho. E Marcos foca muito isso. Uma coisa muito característica do evangelho de Marcos é a sua velocidade em passar as coisas. Essa palavra em grego aí, eutheos, no grego se traduz como em seguida, imediatamente, instantaneamente. Você pode ver que quase todas as viradas de texto no evangelho de Marcos vão ter alguma coisa assim. Algumas que a gente colocou aí. Abre a sua Bíblia no capítulo 1 de Marcos. Olha o que diz 1:10, é uma virada de parte aí, né? Aí começa, naqueles dias, tal, aí 1:12, logo, tal, versículo 14, depois de tal, e aí ele vai seguindo, versículo 21, depois disso, e aí ele segue, qual o próximo versículo ali? 29, ele fala, e saindo, esse aí é dando... Ele vai ligando as coisas de uma maneira rápida, né? E depois de acontecer tal coisa, tendo acontecido isso, no meio desse acontecimento, quase todas as viradas de texto em Marcos, ele usa essa palavrinha aí que fala em seguida, imediatamente. Marcos, ele é o evangelho mais rápido, mais objetivo, ele não perde tempo fazendo explicaçõezinhas aqui ou ali. Às vezes a gente tem que só entender o que ele quer dizer, porque ele já passou para outra parte. Por exemplo, na tentação de Jesus, o que Marcos fala? Versículo 2, no máximo. Enquanto Mateus descreve aquilo que Cristo passou, as 3 coisas que o diabo falou para Jesus, como é que Jesus respondeu e tudo mais. Marcos não. Marcos fala, Jesus foi tentado, mas nada ele caiu. Ele foi servido pelos seus anjos ali para conseguir passar por aquele momento. Então, Marcos é um evangelho rápido, objetivo, às vezes até abrupto, pois ele liga fato atrás de fato. Isso tem muita relação com quem ajudou Marcos a escrever o evangelho. Quem que era o apóstolo mais abrupto de Cristo? Truculento. Pedro. Pedro que falava as coisas sem nem pensar. Ele simplesmente era o primeiro. Lembra do sermão do domingo passado? Quem foi que tomou a frente para responder Jesus? Provavelmente quando Jesus perguntou, quem é que vocês dizem que eu sou? Pedro já deve ter levantado assim, só botar a mão nos outros assim, eu falo. É o Cristo. Pedro era assim. E Marcos mostra muito disso no seu próprio evangelho. Evangelho esse que ele ouviu muitos dos relatos da boca do próprio Pedro. Mais algumas características. Marcos, ele narra mais milagres do que qualquer outro evangelho. Porque Marcos quer mostrar Jesus servindo. Marcos quer mostrar Jesus em ação. Marcos é o evangelho da ação. Por isso que ele faz fato atrás de fato, ação atrás de ação, acontecimento atrás de acontecimento. Ele não perde muito tempo mostrando explicações. Ele quer mostrar o que Jesus fez. E isso harmoniza com o propósito e com o objetivo desse evangelho. Enquanto parábolas contêm ensinos do Senhor, os milagres são a parte prática do ministério. Marcos está mostrando para a gente tem que servir como Jesus serviu. Nesse sentido, vemos como Jesus conduz seu rebanho à prática
usando as mãos. Vamos ver, vamos abrir alguns desses textos aí. Marcos 1:31. Vou passar para algumas pessoas. E o que abre em Marcos 1:31. William, abre em Marcos 1:41. Thalita, abre em Marcos 5:41. Vou pedir para a tia Keila abrir em Marcos 7:32. Dona Berenice abre em Marcos 8:22. E por fim, a Helena abre em Marcos 9:27. Está na ordem ali, eu tentei fazer um círculo assim, tá, gente? Vai lá, Marcos 1:31, Ilquias. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. O ato de Cristo, de que ele fez, ele tomou-a pela mão. Jesus agindo, entrando no meio da vida das pessoas, se relacionando. Marcos 1:41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: Quero, fica-me. Mais uma vez. Marcos 5:41. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, que quer ser, menina, eu te mando, levanta-te. Olha quantas vezes Jesus ele se envolve com as pessoas. E Marcos ele faz questão de relatar isso sempre. Alguns dos outros evangelistas eles até omitem isso. Marcos ele sempre coloca. 7:32. Isso ficou tão característico do ministério de Jesus que as pessoas já identificavam isso o tempo inteiro em Jesus. Vamos levar ele em Jesus, é só Jesus impor a mão e encostar nele que ele é curado. Marcos 8:22. Então chegaram a Betsaida e trouxeram o cego, rogando que o tocasse. Mais uma vez, rogando que o tocasse. Não é nem cura ele aqui, não. Eles já viravam e falavam, só encosta, é suficiente. 9:27 para terminar. Mais uma vez, então, Jesus o toma pela mão, o ergue e o levanta. Então, Jesus, ele é aquele que serve e ele põe a mão na massa, literalmente. Ele vai atrás de fazer o seu serviço, a qual o próprio Pai lhe chamou para fazer. Vamos então dar uma olhada no esboço? Eu não vou focar muito nessa parte do esboço, por quê? Porque a gente já está vendo isso domingo após domingo, texto após texto. Então vamos fazer uma divisão bem abrangente do texto de Marcos. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele segue uma linha. Primeiro ele começa com Jesus sendo apresentado ali, o início com João Batista, aquele que foi quem? Quem que foi João Batista? Foi o predecessor de Jesus, né? Aquele que pregou e anunciou, vai vir alguém maior do que eu para falar para vocês, que eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. É como começa o Evangelho de Marcos, apresentando Jesus. Jesus então é batizado, e então ocorre a sua tentação no deserto, e ele vai para o seu ministério. O início de Marcos é como uma introdução. Jesus sendo apresentado, Jesus sendo comissionado pelo Pai no batismo, e com aquela frase tão característica de Deus ali, o Pai falando para ele, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ali é a introdução do Evangelho de Marcos. Em seguida nós temos a grande parte do Evangelho de Marcos falando de Jesus na Galileia. Jesus ele fica um grande parte do seu ministério na Galileia. Inclusive à noite nós ainda estamos nessa parte, mas estamos finalizando agora. A gente finalmente chegou naquela virada que eu falei, do Evangelho de Marcos, ali no capítulo 8, quando os discípulos finalmente reconhecem quem é Jesus, que ele é o Messias de fato, e Jesus então agora vira para eles e fala, agora vocês estão prontos, agora a gente vai seguir para Jerusalém. Então a gente está no finalmente ali do ministério de Jesus lá na Galileia. Já já ele vai chegar em Jerusalém. Pra você ter uma ideia, a diferença, a gente passou metade do Evangelho de Marcos com Jesus na Galileia, a outra metade vai ser um pedaço para Jesus em Jerusalém e outro em Jesus caminhando para Jerusalém. O Evangelho de João, por exemplo, é diferente. O Evangelho de João é quase todo em Jerusalém. João ele quase que pula a parte de Jesus na Galileia. Ele vai direto quase para Jerusalém.
Jesus, então, terceira parte aí, né? Ele atravessa a Transjordânia, a Judéia, indo para Jerusalém, a parte do caminho de Jesus. E por fim, a última parte, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, que é quando Jesus está em Jerusalém, de fato. E ali vão ocorrer a parte, o ápice da sua missão, né? A morte e por fim a sua ressurreição. E no finalzinho ainda o comissionamento, né, dos apóstolos, falando da sua missão e de pregar o evangelho, que é o finalzinho do evangelho de Marcos. Esse é o esboço. Não vou adentrar muito aqui nas questões do esboço, justamente porque a gente já está vendo isso. Aqui a gente tem um mapa que só mostra um pouco desse caminho de Jesus ao longo de toda a região aqui. Deixa eu até tentar dar uma explicada aqui. Vocês estão vendo aquele mar ali no meio? Bem no meio, onde está escrito Galileia. Aquele é o mar da Galileia, né? É o lago, né? Um grande lago. É o mar da Galileia ali. Ele desce dele um grande rio, que é o rio Jordão. Rio Jordão. E lá embaixo do rio Jordão tem ali o Mar Morto. Então aqui nós temos o grande mapa de Israel. Israel está para cá do rio Jordão. E Jesus ele vai dar uma grande volta aí em toda essa região, até ele chegar em Jerusalém cá embaixo. Tá vendo? Jesus ele nasce em Belém, que é perto até de Jerusalém ali. Aí ele sobe, que ele nasce lá em Nazaré, lá em cima. Que eu acho que não tem um nome aí, mas enfim, Nazaré lá em cima. Ele fica tá ali, ó, Nazaré, embaixo do Mar da Galileia. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está pequenininho, né? Mas está bem ali. Jesus, ele nasce em Belém, sobe, vive, cresce em Nazaré e fica muito tempo em volta do Mar da Galileia ali, em volta daquelas cidades ali. E Jesus, então, ele dá alguma volta, a gente já viu ele indo para algumas cidades fora de Israel, Tiro e Sidom, lá em cima. E depois, o que ele faz? Ele vai descendo, e descendo, e descendo, e descendo, até chegar em Jerusalém, onde ele morre. E ressuscita também, obviamente. O que a gente, então, aprende com o livro do Evangelho de Marcos? Principalmente quanto às questões de como Cristo servia. Vamos ter algumas ideias do que o texto de Marcos nos mostra. Cristo servia sem nenhuma ostentação. Alguém abre lá em 1:36 a 38. Olha que interessante desse texto. Jesus, ele está sendo reconhecido já desde o início. Isso é bem o inicinho, capítulo 1 de Marcos, né? Jesus ele já está criando fama ali no meio da região. As pessoas já estão o seguindo. Mas o que Jesus faz? Vamos para outro lugar. Ele não quer ser conhecido como famoso. Ele não quer ser bajulado, ostentado ali pelas pessoas. Não. Ele segue para fazer o seu trabalho. Ele havia operado milagres, curas, a sua fama havia crescido por todas as cidades e até fora do país. Ele era a personalidade do momento, mas ao invés de receber aplausos, ele se foi para pregar em outras cidades. O trabalho dele não é ser ovacionado pelas pessoas. O trabalho dele, ele sabe, é servir as pessoas, é pregar o evangelho. E é isso que ele foca o seu trabalho. Ele não queria ter essa ostentação. Isso destoa muito de nós hoje em dia. Quando a gente está sendo bajulado, muitas vezes a gente gosta disso, né? A gente gosta do aplauso. A gente quer que as pessoas vejam o que a gente faz. Quando a gente é bem recebido, admirado, o nosso desejo é permanecer ali. A gente fala, não, tá tão bom aqui. Cristo não. Cristo ele mostra para nós que o objetivo não é esse, é servir, servir e servir. Tem uma frase de um pastor chamado Paul Washer,
que ela é bem chocante assim. Ela falava, ele virava para as pessoas assim: não tenta fazer um ministério só dentro da sua igreja, na sua cidade, não. Se você puder, vá para outra cidade, pregue o evangelho e morra ali sem nem ser conhecido por ninguém. Para Cristo é o suficiente. Para você é o suficiente. Você não precisa ser conhecido. É o nome de Cristo que precisa ser conhecido. E o próprio Cristo não queria ter essa fama. Ele pregava, quando as multidões chegavam em volta dele, muitas vezes ele servia ali, mas logo saía, logo partia. É assim que a gente tem que fazer também. Servir sem ostentação, sem querer a fama para nós. Outro tópico. Cristo serviu com grande ternura, afeição e cuidado. A gente já leu esse primeiro texto, né? Do relato de Lucas 4, 38 a 39, quando Jesus impõe a mão ali. Aliás, Lucas não, a gente leu foi Marcos, né? Lucas 4, 38 e 39. Confundi, porque é o mesmo referência. Alguém abre lá em Lucas 4, 38 e 39, para a gente ver a diferença entre os textos. Rogaram por ela, inclinando-se ele para ela, prendeu a fé, e esta a deixou, logo se levantou, passando a servir. O que Jesus fez? Ele se inclinou sobre ela, a curou e a febre a deixou, e ele se levantou e já passou a servir. Marcos, ele acrescenta uma coisinha. Marcos 1, 30 e 31. Achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servir. O que Marcos acrescenta aí? O que Jesus fez? Ele tomou-a pela mão. É o toque de Jesus. Marcos, ele quer mostrar que Jesus se envolve. Ele tem afeto pelas pessoas. O serviço de Jesus não era nada formal, dessa forma distante assim. Não, ele quer se envolver. Ele quer estar junto. Ele se aproximava, se envolvia até emocionalmente com as pessoas. Em Lucas 9:42, mais uma vez, né? A gente vê a respeito do filho endemoniado. Quem estava em Lucas aí, continua lá. Lucas 9:42. E outro já prepara Marcos 9:27. Quando se ia aproximando do demônio, atirou o chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E agora Marcos 9:27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Marcos faz questão de acrescentar esses detalhes que mostram a humanidade de Cristo e o seu amor pelo seu povo. Não é que Lucas estava errado por não ter relatado isso. Lucas, ele fez uma grande pesquisa e ele relatava as coisas conforme elas tinham ocorrido. Marcos, ele coloca esse acréscimo porque ele tem um objetivo para isso. Ele quer mostrar que Jesus, ele serve afetuosamente as pessoas. Ele quer se relacionar com essas pessoas. Um terceiro tópico, Cristo serviu enfrentando grande oposição. A gente viu isso ao longo de todo o início do Evangelho de Marcos. O servo de Deus pode ter certeza de que vai ser mal compreendido e deve aguardar crítica e oposição. A gente passou por esses textos, são os textos em que os próprios fariseus, eles veem o que Jesus fala e logo questionam. Eles questionam os apóstolos, eles questionam o próprio Jesus. Eles falam, por que vocês não seguem dessa forma? Vocês estão errados. Por que você cura no sábado? Não pode. Eles questionavam Jesus. Mas mais do que isso, depois que eles começam a ser questionados no início, Cristo é constantemente seguido por essas pessoas, justamente para ser repreendido e negado por eles. A gente vê em alguns trechos de Marcos
falando que e os fariseus vindo de Jerusalém, ou seja, Jerusalém era onde a liderança da igreja estava, onde a liderança, por exemplo, dos fariseus também estavam. E eles falavam lá de Jerusalém, vai lá para Jesus, vamos ver o que ele continua fazendo e vocês vão questioná-lo disso, disso e disso. Era a liderança seguindo os passos de Jesus para repreendê-lo, para negá-lo. E aí a gente vê isso nesses próximos textos de Marcos. A presença de Jesus, aí eu quero que abra em Marcos 5,40. Alguém abre lá e lê, por favor. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Eu acho que isso mostra um pouco de como é o cristão, por meio daquilo que Cristo passa. Cristo ele foi negado, Cristo ele foi repreendido, obviamente repreensões que não faziam sentido, que ele sempre mostrava a resposta daquilo que ele estava fazendo. Mas Cristo ele também foi ridicularizado, olha isso. Ele chegou para curar, na verdade ressuscitar a filha de Jairo. E quando ele chegou para fazer isso, o que as pessoas fizeram? No meio do luto, elas riram de Jesus. Isso ensina para nós, meus irmãos, que nós, ao seguirmos Cristo, muitas vezes a gente também vai ser negado, perseguido, ridicularizado por meio daquilo que a gente faz. Por meio de seguir e crer naquilo que Cristo faz. Por meio de crer numa palavra de Deus escrita há vários e vários e vários anos. Pessoas viram e falam, você acredita num livro de 2000 anos atrás? Um livro datado, passado? Cristo serve enfrentando grande oposição. Ele ensina para nós. Sim, é a palavra de Deus. Outro tópico. Cristo serviu com muito alto sacrifício. Na verdade, o maior dos altos sacrifícios foi o que ele fez lá na cruz, né? Mas vamos ver como é que ele mostrou isso no seu ministério. Marcos 6,31 e depois 6,34. Eles lhe disse, iam repousar um pouco à parte do lugar deserto. Eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Até aí, rapidinho. Então, Jesus, ele sabe da importância do descanso. Ele tenta prover isso para os seus apóstolos. Ele serve os seus apóstolos. Ele fala, a gente está cansado, é bom a gente descansar. Vamos lá, vocês acabaram de trabalhar. Foi logo antes, os apóstolos tinham ido de 2 em 2 servir e pregar. Quando eles voltam a Jesus, Jesus fala, vamos descansar então, vamos parar um tempo. Vamos cuidar aqui da nossa saúde e tudo mais. Mas olha a sequência, Marcos 6,34. Elas embarcaram e vestiu-se uma grande multidão. Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tinha acabado de falar que era para descansar. Mas quando ele viu um povo sedento, esperando dele, Jesus ele foi solícito. E ele foi atrás. Ele se compadeceu daquele povo. Às vezes, sem descanso, ele abre mão de descanso, de tempo livre. Para quê? Para que ele sirva as multidões, sirva as pessoas. A gente tem que aprender, eu até falei isso no sermão quando eu preguei sobre isso, que a gente tem que aprender a fazer a unir essas duas coisas. A gente tem que descansar porque é importante, mas às vezes a gente vai ter que abrir mão de um pouco de descanso para servir. A gente nunca pode ir para os extremos, né? Servir e acabar com a minha saúde e tudo mais, não dá tempo para minha família. Não é esse extremo. Mas também a gente não pode ir para o extremo do ócio, né? Ficar parado o tempo inteiro, estou descansando. Não vou fazer não, preciso descansar. A gente tem que aprender a unir essas duas coisas como Jesus fez. Quinto tópico, Cristo serviu de forma organizada. No mesmo capítulo, um pouquinho antes, Marcos 6, 7.
Jesus ele envia os discípulos de forma organizada. Vocês vão 2 a 2. E logo em seguida, a gente não vai ler, mas ele fala, vocês vão fazer assim, assim, assado. Se acontecer isso daqui, vocês vão fazer isso, isso e isso. Era organizado. Jesus ele planejava antes. Tem muita igreja hoje em dia que não se planeja, que chega na igreja e fala, o Espírito vai descer a palavra aqui e a gente vai pregar. Muitas igrejas fazem isso. Vocês já ouviram falar? Em igrejas que eles abrem, quem quer falar? Alguém tem um testemunho para dar? E alguém levanta, vem para frente e dá um testemunho. Não teve um planejamento, é o Espírito que deu a palavra para a pessoa. Não, não é assim. Tem planejamento, tem organização. O fato de você se planejar não significa que o Espírito não tocou a sua vida. Obviamente não. Ele tocou a sua vida durante todo o planejamento, durante toda a preparação. Jesus ele é organizado, ele serve organizadamente. Mas ele não serve sozinho. 6, 39 a 40. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sob a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus, mais uma vez, ele organiza, mostra essa organização. Só que o que ele faz? Ele chama os seus para servir junto com ele. Ele entrega para os apóstolos, seus discípulos ali e falam, agora vocês vão lá servir a essa multidão que está organizada aí. Então Jesus ele não serve sozinho, ele organiza e ele nos chama para servir junto com ele. O serviço de Cristo era motivado pelo amor. Aí tem alguns textos bíblicos, né, em Jesus mostra que ele estava profundamente compadecido, ou ele compadeceu-se deles, tem compaixão dessa gente. Marcos nos mostra que toda a prestação de serviço sem amor é absolutamente estéril, sem fundamento. A gente tem que aprender a servir não teoricamente, não porque tem que fazer. Não, não é nada disso. A gente tem que servir por amor. Cristo ele não servia porque era obrigação. Ele servia porque ele se compadecia das pessoas. Por isso que às vezes ele até mesmo, no momento de descanso, ele parava e ia servir. Porque ele sentia compaixão das pessoas. A gente precisa, quando a gente servir no nosso ministério, aqui na igreja, na região aqui, quando a gente fizer trabalhos, não porque a gente fala que é cristão e eu falo, eu tenho que fazer isso. Não, a gente tem que amar as pessoas e correr atrás delas, porque Cristo precisa atingir a vida dessas pessoas para salvá-las também, tal como ele salvou a nossa vida ao crer nele. E por fim, Cristo orava antes de dedicar-se ao serviço. Alguém lê Marcos 1:35? Se levantado, alto madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e orar. Gente, se o próprio Jesus se isolava para ficar um tempo sozinho para orar, o que dirá nós? Como é que nós precisamos de ter um tempo de buscar a Deus em oração antes da gente fazer qualquer coisa? Deus deve ser o nosso dirigente o tempo todo. Cristo está mostrando isso aqui na própria vida dele, do próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele buscava a Deus em oração para fazer o seu trabalho. E nós? Você tem orado antes de fazer o seu trabalho? Você tem buscado um tempo a sós com Deus? Muitas vezes a gente só lembra de orar antes de comer. Muitas vezes a gente só lembra de orar junto da nossa família. É bom, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas você tem tirado um tempo, você e Deus, de relacionamento seu com Deus? Jesus ele fazia questão de ficar um tempo separado. Ele falava, eu preciso de um tempo com meu Pai. Jesus fazia isso. Ele ia para orar, para buscar o Senhor, para crescer junto na fé. O próprio Cristo. Cristo já tinha uma fé perfeita. Que fé é essa que ele precisava crescer?
Ele está nos ensinando. Se Ele faz, a gente muito mais precisa fazer também. Bom, esse é o Evangelho de Marcos. O Evangelho que mostra Cristo como o servo. E se Cristo é o servo, quem somos nós para não servir também, né? Vamos orar? E depois, se alguém tiver algo a dizer, pode levantar a mão. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra escrita pelo evangelista Marcos. Obrigado porque o Senhor levantou esse servo do Senhor, o preparou, como nós vimos. Ele serviu e aprendeu junto aos apóstolos que o Senhor havia chamado. E o Senhor deu essa palavra a ele, e o Senhor soberanamente fez com que essa palavra chegasse até nós. E a partir dela nós podemos aprender do serviço do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como nós temos que aprender a servir como Ele serviu. Como nós temos que aprender que o nosso desejo nesse mundo não tem que ser mandar, ou ter fama, ou qualquer coisa assim, mas servir. Que o Senhor nos ajude no nosso serviço ao Senhor e nesse mundo. É o que nós te pedimos no nome do maior dos servos, o mestre deles, Jesus Cristo. Amém.